Falar um pouquinho sobre analgésicos, tá? A analgesia, ela é buscada desde que existem relatos da humanidade, né? Na pré-história já havia pinturas rupestres onde o ser humano busca a melhora da dor, né? Isso passa ao longo da história. Os primeiros relatos aí da civilização suméria, 5.000, 6.000, 3.500 a.C., justamente do uso de plantas que buscavam essa analgesia, né? E a grande matriz de tudo é essa folha, né, que é a folha da papoula, essa flor, na verdade, onde você tem o bulbo da flor, onde se extrai as sementes da papoula. A partir dessas sementes você tem um extrato, esse extrato você tem uma substância que foi encontrada, os alcaloides da morfina e seus derivados. Então, a analgesia, ao longo da história, muito foi em função da morfina e seus derivados, tá? Bom, onde que a analgesia é importante para atleta, para o alto rendimento, o uso abusivo, o uso dessas substâncias no esporte de alto rendimento? A gente tem basicamente 3 tipos de atletas que se dopam, né? Aqueles que realmente querem o desempenho esportivo, que têm o dolo eventual, que são geralmente culpados pela busca do doping. Tem aqueles, tanto profissionais quanto atletas, que se dopam por desinformação. Eles não são treinados e acabam fazendo uso porque estão desinformados. E as chamadas drogas recreativas, né, as drogas de diversão. Então, são basicamente esses 3 perfis que a gente tem. E a analgesia, a anestesia ou a melhora da dor, ela pode estar envolvida em todas essas circunstâncias. A melhora da dor para não aguentar o ritmo de treinamento, para aguentar o ritmo de treinamento, competições. A heroína, que é muito utilizada, foi muito utilizada nas recreações. E a desinformação de muitos profissionais que acabam prescrevendo aí drogas anestésicas proibidas para atletas. Então, a analgesia intensa pode estar relacionada a esses 3 perfis de doping. Bom, esse aqui, na Grécia Antiga, 200 a.C., foi o primeiro a descrever os efeitos da morfina, né? Nessa época tinha um pouco de mística relacionada. Hipócrates também descreveu, Asclépio. E uma frase do Karl Marx: a religião é o ópio do povo. Então, o ópio realmente é a anestesia, é a hipnose, é a sonolência. Por volta do Renascimento, na época dos grandes descobrimentos, Paracelsus, que era Filipos, né? Na verdade, nessa época, o cidadão era médico, alquimista, ele tinha diversas funções. Ele fez essa preparação, chamava láudamo, né, a base também de ópio, basicamente analgesia, e muitos se viciaram nessa substância. Sturner foi o primeiro, já no século XIX, que descreveu de fato a molécula de morfina, na Alemanha. E essa substância era tão importante no comércio na época que gerou guerra. Existia uma guerra muito famosa, que foi a Guerra do Ópio entre Inglaterra e chineses, justamente pelo comércio nessa época. Você vê como está na história da humanidade realmente muito usado na Guerra dos Estados Unidos. Após a Primeira Guerra Mundial, foi criada uma Liga de Nações, que a partir daí foi definido que o comércio do ópio deveria ser controlado, não poderia ser livre. E aqui está a fórmula da morfina, né? Essa estrutura complexa, um alcaloide. Os alcaloides geralmente têm essa derivação de plantas, de extratos vegetais. Aqui nós temos a codeína, que também é encontrada no extrato da papoula. Tem uma pequena diferença aqui na fórmula em relação à morfina. Só que a codeína ela tem um poder analgésico, em média, 10 vezes menor. Tá? Então, por isso, existia uma polêmica muito relacionada nos anos 90 ao uso da codeína, o doping ou não doping, e a exclusão e a inclusão da codeína como um agente dopante analgésico. O tramadol, que é muito utilizado na nossa rotina, também tem uma característica relacionada, muito parecida com a da codeína. É uma molécula um pouco mais complexa, ainda não se sabe exato a função, como age exatamente o tramal, obviamente no sistema nervoso central,
mas ela também tem uma potência analgésica 10 vezes menor que a morfina. Então, na nossa rotina, a gente usa muito, os médicos usam muito a codeína e o tramal, e na nossa cabeça eles são analgésicos relativamente potentes. Mas comparado à morfina e outros analgésicos, eles são bem menos potentes. A morfina é o principal princípio ativo do ópio, ainda é um dos analgésicos mais potentes usados na medicina até hoje para tratamento das dores crônicas e dores profundas, considerados antinociceptivos. Agem no cérebro, elevando o limiar de dor e diminuindo a sensação de dor. Então, basicamente, nós temos aqui 3 receptores com funções diferentes, relacionadas à sedação, à euforia ou à disforia. E os narcóticos, eles agem na sinapse, ou estimulando diretamente o receptor, ou evitando a recaptação de alguns neurotransmissores. E assim faz o efeito no sistema nervoso central. Ao longo da história, a molécula de morfina foi mudada algumas vezes e foi potencializada. E as alterações dos radicais fazem com que essa potência seja maior, com que você tenha um menor efeito residual, tirando o efeito da sonolência, da sedação e principalmente da depressão respiratória. Então, esse é o princípio em relação ao esporte, é exatamente o aumento do limiar de dor. O atleta ele passa a não sentir mais dor ou muito pouca dor. Isso faz com que ele, lesionado, ele consiga competir em alto rendimento e não tenha dor. É mais ou menos o estigma que tinha da grande quantidade de infiltrações dos anos 70 no futebol, que o atleta não tinha dor, não sentia muito o diagnóstico na época, e se infiltrava, e o atleta jogava sem dor, e esse era um dos princípios do esporte em alto rendimento, o uso de anestésicos e anti-inflamatórios, infiltrativos, né? Os narcóticos eles estão classificados na S7, que são drogas ou substâncias proibidas no momento de competição. Então, aqui está a lista. Vocês podem notar que aqui não está o tramadol ou a codeína. E aqui está a heroína. Estrutura da morfina, como eu já falei, houve uma disseminação muito grande com o uso dessa injeção hipodérmica. Ficou muito mais fácil você utilizar em atividades esportivas. Paracetamol com a codeína, a nossa apresentação que nós utilizamos muito em relação à codeína. Mas, em nível hospitalar, nós temos uso intensivo dentro de centros cirúrgicos, dentro de pronto-socorro, muito conhecido no Bain, que é um derivado que tem menos efeitos colaterais. Chama atenção aqui o fentanil transdérmico, que é possível, então, você utilizar na prática esportiva. Isso não é uma prática, não existe relato disso no Brasil, mas fora do Brasil, sim. E os xaropes, antigamente, o Busolvan Internacional, ele tinha a codeína, né? E foi retirado, agora só tem a bromexina. Em 2003, onde foi publicada a primeira lista, para ser vigorada em 2004, da OADA, a codeína já era permitida, né? Assim como o tramadol. E foi colocado o limiar de 1 micrograma por mililitro para os derivados para a morfina e seus derivados proibidos. A heroína, ela foi muito utilizada no início. O laboratório Bayer alemão utilizava a droga como antitussígeno, extremamente disseminado, utilizado por crianças, e foi rapidamente demovida essa ideia justamente pelos seus efeitos devastadores em altas doses. Apesar de melhorar a tosse, o vício era intenso. Só que a sua facilidade de uso é muito grande. Você pode utilizar injetável, pode utilizar via oral. E esse problema da dependência química e psíquica é devastador em muito pouco tempo. Bom, se detecta basicamente a substância com um sistema de espectrofotometria e a avaliação através de gases, onde você coloca a substância, e com o sistema de derivação de gases você consegue separar as moléculas e, em seguida, você ioniza através da espectrofotometria de massa e, assim, você consegue definir quais são as eventuais moléculas que você está buscando. Acho que o Alexandre vai falar um pouco mais sobre detecção a partir de hormônios.
Quais são os efeitos agudos, né? Quais são os efeitos positivos? A euforia, pupilas contraídas, a sensação de conforto, a ausência de dor, só que geralmente vem seguido de uma depressão profunda quando utilizado em altas doses. Efeitos colaterais, sonolência, incapacidade de concentração, a disforia, a diminuição da atividade física e a apatia, né? A euforia, que pode ser prejudicial, você perde a noção completa da realidade. Depressão respiratória, que pode realmente levar ao óbito muito rápido. E diminuição do volume de urina. Diminuição da temperatura corporal, alteração no hipotálamo, náuseas e vômitos. Diminuição do tremor muscular para algumas atividades pode ser interessante, além de bradicardia e dependência física e psíquica. No relatório da UADA de 2015, por exemplo, dentro das drogas, a mais encontrada foi, de fato, a morfina. E, em segundo lugar, aqui, a oxicodona, que são drogas mais utilizadas nos Estados Unidos para essa analgesia oral. Alguns trabalhos publicados nos anos 90, principalmente pelo Delbecq, da Universidade na Bélgica, ele sugeria, na época, o banimento da codeína e da morfina, justamente porque a codeína, mesmo nos xaropes, ela tinha uma conversão para morfina. Você encontrava o derivado. Mas depois, com os estudos, foi observado que essa quantidade, apesar de supralimiar, quando você tinha a presença das duas substâncias, você poderia configurar que, de fato, era inócua para desempenho físico, né? Então, por isso foi liberada a codeína. Outros trabalhos começaram a demonstrar que o uso da semente de papoula provocavam casos positivos de presença de morfina analíticos adversos. Então, no futebol, a gente tem um caso bem conhecido, uns anos atrás, nos anos 90, onde o pãozinho que tinha sementes da papoula foi responsável por um caso analítico adverso relacionado aos opioides. Os opioides mais conhecidos em ambiente de centro cirúrgico, o fentanil e seus derivados com outros radicais, já tem vários trabalhos que mostram a capacidade de se detectar. Eu não tenho conhecimento se esse Dor-Rose tem casos, relatos de caso por doping dessas substâncias, talvez uso subcutâneo, mas não é uma rotina casos positivos por essas substâncias. Talvez no futuro, pelo aumento da sensibilidade de detecção, a gente consiga, então isso aqui é o futuro das coletas antidoping, através da secreção oral, fio de cabelo, detectar doses menores, em menor quantidade, da presença de morfina. Bom, quando a gente compara a morfina com outras substâncias, a gente tem aqui a presença desses limiares na corrente sanguínea. Porém, a morfina, ela pode estar os opioides podem estar muito relacionados a um aumento da dependência, tanto exógena quanto endógena, quando associada aos esteroides anabolizantes. Alguns casos aqui positivos. Em 2008, há o banimento de atletas da Grécia, levantadores de peso. No MMA, que a gente não sabe ainda se considera esporte em alto rendimento, considerado esporte ou espetáculo, o caso do atleta James Irving. O Timothy Montgomery, que foi recordista mundial no ano de 2002. Além de usuário, ele era traficante, ele foi preso no estado da Virgínia por porte e tráfico de heroína. O atleta também do MMA, esse Kurt McGee, ele foi considerado morto em determinada situação, diagnóstico de morte, as circunstâncias pelo uso de heroína. Ele tem esse relato de ressurgimento após o uso, e no nosso futebol, a história do Casagrande, ele era usuário também de cocaína e da heroína. Para o nosso uso diário, a gente tem que ter em mente esse gráfico aqui, que é muito utilizado na oncologia, e a gente deve utilizar também isso também na traumatologia, para classificar onde nós devemos incluir
os opioides fortes, né? Então, geralmente em dor intensa, dor grau 4, quando a gente passa por essas etapas. Então, isso aqui é o que deve nos nortear para poder prescrever esse tipo de substância ou até para as comissões de combate ao doping fazerem os julgamentos das suas AUTs. Então, em resumo, codeína e tramadol são permitidos, mas elas estão em monitoramento desde 2003. Os opioides fortes proibidos, risco grave à saúde, AUT é obrigatório e AUT retroativo apenas em situações emergenciais graves com comprovação de internação. Era isso que eu tinha para falar. A ABCD é uma secretaria dentro do Ministério do Esporte. Nós somos uma das 4 secretarias e, atualmente, o secretário é o campeão olímpico Rogério Sampaio e o nosso grupo é composto pela chefe de gabinete, doutora Cibele Greco, o professor Sandro Teixeira, que é o assessor, eu sou o diretor de operações, e o professor Celso Giacomini é o diretor de educação e informação. Esse grupo, então, iniciou na ABCD no final do ano passado, pegamos no meio de uma gestão, estamos agora resolvendo uma série de questões que ocorreram no ano passado e estamos atuando, fazendo um significativo número de controles. O que norteia o trabalho da ABCD, que é um braço da UADA, é o código. O código nos coloca no mesmo nível das federações. As organizações antidoping, as NADOS ou as RADOS, elas representam a UADA nível nacional. E nós somos autoridade de teste, portanto, responsáveis por todos os eventos realizados no Brasil, por todos os atletas brasileiros, mesmo no exterior, ou pelo controle de qualquer atleta estrangeiro no território nacional. Esse documento técnico é relativamente recente, ele passou a influenciar diretamente na exigência de controle de doping no hormônio de crescimento. Esse TDS-SA, ele estabelece que um determinado percentual de controles deve ser feito para algumas análises extras. Normalmente, a análise, o menu básico, analisa todos os grupos de substâncias. No entanto, substâncias como a eritropoetina, as ESAs, ou o GH, GHRF, só é analisado quando existe uma solicitação específica para essa análise. Esse aqui é algum dos exemplos desse documento técnico, o TDS-SA, que identifica em algumas modalidades, portanto, a necessidade de um percentual maior ou menor dessas análises extras. Obviamente, essas análises elas têm custo. Então, cada vez que tu sai do menu básico e passa a analisar algumas dessas substâncias, o custo é bastante mais elevado. Para vocês terem uma ideia, numa modalidade como aquáticos, para cada uma das disciplinas, esse percentual ele é diferente. Temos exemplo do futebol aqui também, para vocês terem uma ideia, no futebol é necessário que a gente faça 10% de análises de GH, assim como 10% de análise de ESAs e 10% de GHRF. Então, essa é um grande desafio, porque a única forma de fazer a análise do GH é na matriz sangue. E, normalmente, o menu básico é feito somente na urina. Então, demanda uma logística bastante diferenciada. Bem, já tivemos várias aulas aqui sobre GH, eu não vou perder muito tempo, todo mundo sabe o que é o GH, o hormônio de crescimento ele foi sintetizado em laboratório, e aí ele passa a ser um problema de doping, porque a grande dificuldade é diferenciar se esse hormônio é exógeno ou endógeno. Mas, felizmente, a tecnologia evoluiu, os laboratórios são muito mais eficientes, o sistema de controle melhorou bastante, e hoje já existem métodos para detectar o GH endógeno. Mas, então, por que os atletas usam? Porque eles esperam que o rendimento realmente tem um efeito bastante importante na melhora no anabolismo, e eles esperam também que tenha um aumento de massa muscular, e, ao mesmo tempo, o que chama a atenção dos atletas e treinadores é que eles acham que é indetectável. Ou seja, eles vão ter a melhora, redução na percentual de gordura, aumento de massa, enfim, uma possível ou uma provável atividade ergogênica,
vai conseguir, e isso talvez seja uma recomendação de alguns médicos, uma melhora na recuperação de lesões, porque imagino que deva ser possível em situações que o cara não é atleta, e eles acreditam que não é detectável. Isso faz com que o uso seja possível entre os atletas. Eles nem sempre estão preocupados com os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais do atleta, para quem tem uma vida vive do esporte, como foi falado aqui, ele ganha, ele paga as suas contas, da sua família, do seu treinador, do seu clube, e ele tem um desgaste muito grande. As lesões do esporte, elas ocorrem independente do uso de substâncias proibidas ou não. Então ele arrisca. Ele arrisca porque vale a pena, a vida dele é isso mesmo. Existem alguns estudos nos Estados Unidos e na Europa, no Brasil, eu nunca li nenhum estudo, que os atletas, quando são questionados sobre a questão do uso de substâncias, se eles forem ganhar a medalha, eles vão arriscar. Eles não estão preocupados com isso. Então, a questão que está posta é uma questão ética. Como disse o doutor, é uma questão multidisciplinar, não é da medicina só, porque hoje todos os atletas de alto rendimento têm uma equipe multidisciplinar composta por muitos profissionais. Então, esses possíveis efeitos colaterais, como diabetes, problemas cardiovasculares, dores musculares, imagina, qual é o problema de um atleta sofrer dor muscular? Dor muscular ele sofre sempre, a vida inteira. Se ele não estiver sofrendo dor nenhuma, ou ele não está treinando, ou ele morreu, ele já sabe disso. Então não existe essa questão para ele. Hipertensão, deficiência cardíaca, isso não vai, de alguma forma, afastar um atleta de usar uma substância proibida. Bem, quais são as grandes dificuldades da detecção do uso do hormônio de crescimento? Tecnicamente, os últimos trabalhos que eu li, eles mostram, então, que o hormônio do crescimento recombinante ele é idêntico, praticamente idêntico do hormônio que nós produzimos. Isso faz com que o laboratório tenha uma grande dificuldade de realmente fazer essa interpretação e determinar que um atleta está dopado. E, obviamente, é um aspecto importante do direito, que se existe qualquer dúvida na detecção, esse laboratório não vai dar esse positivo. A meia-vida do hormônio no sangue também é muito curta. E existem outros fatores, como o exercício, o estresse, que podem modificar essas relações. De maneira que, para ter um positivo de hormônio do crescimento, ainda que seja possível tecnicamente, os números apresentados até o presente momento não são muito encorajadores. Então, embora exista uma técnica para detectar, o que nós encontramos nos últimos anos é um número muito baixo de casos positivos para o uso de hormônio do crescimento. Pode ser porque os atletas não estão usando, ou porque a competência técnica dos laboratórios e da equipe de controle de doping não é suficiente para identificar. Existem alguns dados que comprovam, então, qual é o percentual normal de uma população, de homens ou de mulheres, em relação à produção de hormônio de crescimento. Obviamente, quando existe um uso exógeno, existe um aumento significativo. Porém, tu conseguir comprovar que esse aumento significativo é em função de um uso de uma substância exógena é a grande dificuldade. Existem dois diferentes approaches para identificar o hormônio do crescimento. O primeiro a ser identificado foi são os isoformes. Isso começou nos Jogos de Atenas, se não me engano, em 2004. Foi a primeira tentativa. Nós trabalhamos juntos, eu trabalhei com o Dr. De Rosa nesses jogos, e depois foi aperfeiçoado para os Jogos de Torino em 2006. Então vejam que é bastante recente. Já é proibido há mais tempo, mas somente em 2004 e 2006 que as primeiras detecções ocorreram. Posteriormente, houve um estudo para identificar, não diretamente, mas indiretamente, através da presença do IGF-1 e de outros marcadores, como é o caso do P3NP ali. Então, essa é uma outra proposta interessante, porque a janela dos biomarcadores é muito superior. Qual é a grande dificuldade sob o ponto de vista técnico? Tu precisa descobrir se o atleta daquela determinada modalidade gostaria ou se beneficiaria do uso do GH. Precisa saber em que período ele vai usar. E tu tem uma janela que pode ser de 24 horas no caso
da forma dos isoformes. 24 horas é um tempo mínimo, ou seja, tu tem que conseguir chegar no atleta, fazer um controle de sangue num período de até 24, no máximo 48 horas do dia que ele fez o uso. É como achar uma agulha num palheiro, é bastante difícil. Os biomarcadores, eles têm uma perspectiva diferente. Vamos ver, então, que, assim como eu falei antes, os primeiros estudos do Dr. Christian Strasburger e da Zida Wu, eles começaram lá no ano de 2004. E conseguiram, então, fazer essa diferenciação, identificando os GH isoformes. Porém, como essa janela é muito pequena, o número de casos é mínimo. Historicamente, nós temos, até hoje, se eu não me engano, 15 casos. 15 casos de 2004 para cá significa quase nada. Então, o segundo trabalho, que começou desenvolvido por esse grupo, o GH2000 e o GH2004, ele passa a utilizar a ideia de identificar através dos biomarcadores. Os biomarcadores nos dão a possibilidade de não pegar o uso do GH naquelas 24 ou 48 horas, mas sim nos próximos 15 dias, depois das 24 ou 48 horas. Então, as duas formas de detecção são complementares, de maneira que, se tu utilizar os dois exames, tu vai conseguir identificar do dia que ele usou supostamente a substância até aproximadamente 10 a 15 dias. Sob o ponto de vista que nós estamos fazendo no momento, nós precisamos de uma equipe treinada em condição de definir qual é o material, e a gente vê o GH, ele é analisado no soro, né? Esse aqui é o equipamento que nós utilizamos, mas existem dois equipamentos semelhantes, dois kits semelhantes, um para o passaporte biológico e outro para as ESAs. Então, o nosso pessoal ele precisa de ser retreinado, faremos um treinamento amanhã no Rio de Janeiro, para que eles consigam coletar o sangue nos kits adequados. Até o presente momento, nós temos algumas dificuldades, porque o nosso pessoal não estava treinado adequadamente. Isso aqui são fotos de um treinamento feito na Amazônia pela primeira vez. Temos um grupo formado lá em Manaus e Boa Vista, porque a outra dificuldade do uso de coleta de sangue, no caso do passaporte biológico, é que ele precisa ser analisado em até 36 horas. Isso é muito pouco tempo para chegar no laboratório. Na verdade, precisa chegar antes de 36 horas. No caso do GH, ele tem um pouquinho mais de tempo, mas mesmo assim é uma grande dificuldade. Conforme eu tinha falado, os primeiros controles foram feitos em 2004 e 2006, e dessa segunda forma dos biomarcadores começou no Campeonato Europeu de Futebol em 2008 e posteriormente nos Jogos de Beijing. Vejam como é recente. Bem, os resultados é que não são muito animadores. Vejam que 15 resultados analíticos adversos para isoformes e apenas 2 resultados analíticos adversos para biomarcadores. Nós temos um número insignificante de resultados analíticos adversos. De maneira que, de uma certa forma, os atletas, médicos, treinadores e pessoas que não trabalham dentro da ética estão relativamente confortáveis com a possibilidade de usar hormônio do crescimento. Já falei para vocês que, dependendo do approach, nós temos essa janela que é muito pequena, e eu diria, mal comparando, que a detecção do hormônio de crescimento é mais ou menos como esse carro da Airbus, que já voa. Já existe, ele voa, mas eu acho que ninguém viu. Eu tive a oportunidade de, quando nós voltamos de Lausanne, lá, o Dr. Derro estava presente, passar no salão do automóvel de Genebra, e aí eu descobri um carro que eu achava que não existia. Mas ele voa, né? Mas eu também nunca vi. E nós, então, estamos na expectativa, primeiro, que a nossa equipe seja competente para conseguir identificar os atletas no momento correto do uso desse tipo de substância, e também que o laboratório, e tecnicamente, a gente tenha condições de ter uma janela de detecção mais avançada. O material bibliográfico vai estar disponível para vocês. Esses são os últimos estudos dessa área.
e eu agradeço pela oportunidade. Na sua opinião, existe alguma indicação médica para o uso de testosterona, isso dentro ou fora da medicina do esporte? Veja bem, o mais recente consenso que saiu, isso é da Sociedade de Urologia, ele dá as indicações do uso da testosterona. Então, existe um uso terapêutico da testosterona, quando você tem hipogonadismo. Então, você tem formas de hipogonadismo quando você fica mais velho, isso vai acontecendo, vai começando a ter diminuição do hormônio, e você tem alguns jovens que têm por criptorquidia, síndrome de Kellner, entre outras coisas, em que você pode ter a utilização disso. Mas uma coisa curiosa, que não é exatamente isso que você me perguntou, que traz um problema para a gente em relação ao GH e também a testosterona, principalmente o GH, porque normalmente, quando eles usam GH no doping, eles usam doses muito maiores do que as doses de reposição habitual. E você, cronicamente, você começa a bloquear os mecanismos de liberação. Então, isso perdura. O GH, rapidamente, você não detecta mais que ele botou. Mas esse bloqueio perdura. Então, você vai ficar numa situação difícil de saber se efetivamente ele tem um problema ou se, por acaso, é alguma artimanha para você conseguir ter um benefício. Mas dos dois, tanto na verdade, o GH, perdão, a testosterona, você tem as indicações clássicas, que atualmente ligadas a hipogonadismo. Tem os nutrólogos hoje em dia, não no caso dos atletas de elite, né, mas naquele que a gente pega no consultório, que vão em academia e que estão prescrevendo, né, como já foi dito noutra, mas eu deixei a pergunta porque a aula de esteroides e de hormônio de crescimento era essa última sessão. Se tem alguma indicação, se tem algum limiar que você pode prescrever, ou se está totalmente proscrito, se é sempre caso de encaminhar para o conselho. Porque a gente vê bastante, os nutrólogos estão desenvolvendo ainda uns trabalhos menores, que eles estão dizendo que é seguro. Se tem alguma coisa nesse sentido, ou se não. Até agora não tem nada, e é sempre para a gente orientar que não deve usar e encaminhar para o conselho. Olha, o que eu posso te falar é o seguinte. Existem, hoje, alguns nutrólogos, e não só nutrólogos, outras especialidades, que utilizam determinados hormônios, que nós já citamos aqui, para emagrecimento. Eles utilizam esses hormônios para aumentar a massa de uma maneira inadequada. Então, realmente, eu acho que essa utilização não é uma utilização em que você tem uma base científica para poder, de uma maneira eficaz, você ter os resultados. Agora, em contrapartida, os efeitos colaterais deletérios são inquestionáveis, são descritos na literatura. Então, veja bem, é muito importante, quando tiver o caso, você tentar entender, porque existem casos extremos, não em atletas. Agora, indivíduos rígidos, você utilizar esse tipo de reposição é inadequado. Indivíduos rígidos é inadequado. Indivíduos rígidos, sim. Repor o hormônio do crescimento, você tem que ter alguma deficiência, você tem que ter alguma indicação. Você, para repor testosterona, você tem que ter alguma indicação. Então, quando é que você repõe o hormônio de crescimento? Você tem algumas crianças, por exemplo. Você tem crianças que foram tratadas de câncer, por exemplo. E você começa a ter um distúrbio hormonal dessas crianças. E aí elas começam a não se desenvolver nem os caracteres sexuais, nem em crescimento. Então, muitas vezes, você tem 11, 12 anos, você tem que esperar para ver como é que vai ser o desenvolvimento, até próximo, o máximo que você puder, porque isso também traz um problema para as crianças na sala de aula. Você chega a 13 anos, as meninas já estão todas desenvolvidas. E a outra não vai se desenvolver. Como é que você vai fazer? Então, você pode escolher um momento, e aí sim, você pode, nas mulheres, obviamente, você vai usar hormônios femininos. Nos homens, você pode ter que usar alguma coisa para esse desenvolvimento. Porque é um quantitativo do crescer, porque usando esses hormônios fecham as epífises, vai parar de crescer. Então, você tem essas variáveis ligadas a isso. Agora, indivíduos rígidos e atletas, pelo menos é só o que a UADA diz, é proscrito. Anabolizantes, então, dentro e fora, em qualquer momento. Eu acho muito interessante esse tipo de colocação, né? Por que dar um hormônio para quem alguém é rígido, né?
Porque é uma droguinha que você põe no papel, ele vai lá e compra na farmácia. Agora, você admitiria indicar uma cirurgia sem precisar? Isso já dá um bafafá razoável, né? Então é uma questão de proporção, sabe? Você não pode indicar uma minissectomia para quem tem um menisco normal. Você não pode indicar uma amputação de um dedinho, de repente, para virar presidente da República. Mas você pode prescrever um hormônio e tal, e aí é tolerado porque é modulação, é isso, é aquilo, entendeu? Eu acho que a proporção é a mesma, só que um você agride cirurgicamente e o outro não. O Cláudio está na fila e depois o Milton lá. Na mente do paciente, quando ele vem nessa situação que ele colocou, ele entende que ele tem indicação de tomar ou fazer uso de, porque ele entende que ele tem uma necessidade ou quer promover um ganho de massa, esteticamente se tornar melhor, e ele vem com esta argumentação. Mas E ele se torna, não agressivo, mas assim, se você coloca isso, ele não entende dessa forma e vai procurar alguém que prescreve. Aí o problema é dele. Do ponto de vista ético, eu fiz a minha parte do meu ponto de vista moral. Agora é o seguinte, se ele chega com uma dor no joelho e você fala para ele assim, olha, vamos tirar o seu menisco. Ele, tá bom, doutor, então vai melhorar minha dor no joelho. Ele interna, tira o menisco, continua com a dor no joelho e ganha uma artrose. O que ele vai fazer? Vai te processar. Ele tem a ressonância, ele tem todo o histórico, ele vai lá, fala assim, aqui, ele arrancou meu menisco sem precisar. O que vai acontecer se ele ganhar um câncer de fígado? Sabe? Vai acontecer a mesma coisa. Eu quero mais uma vez agradecer a todos, agradecer aos últimos conferencistas, parabenizar a Câmara Técnica, todos vocês, e obrigado mais uma vez. E se Deus quiser, no segundo semestre, o Joaquim já sabe disso, a gente vai fazer um fórum sobre o futebol e a gente vai poder discutir isso muito mais. Talvez eu faça uns 3, 4 dias, né? Assim vocês ficam discutindo 3, 4 dias. Obrigado, gente.